Vim mostrar para vocês tudo que a gente fez para reformar o nosso quintal, fazendo tudo por conta própria. A gente tinha esse quintalzinho velho que tem um espaço legal, mas ele tava todo no chapisco, algumas paredes sem nada, né? Tava só no tijolo e tava bem feio. Então a gente tava usando ele como depósito de tralha. Então, fizemos uma obra na cozinha, sobrou material. Vamos guardar no quintal, vai que um dia a gente precise. Tem isso aqui, umas caixas, vamos guardar no quintal. Então ele tava assim, cheio de bagunça, minha gente, real. E esse era o estado que ele tava antes. A gente pretendia reformar ele inteiro, mandar rebocar, fazer um piso, coisa assim, né? Tudo bem bonito, bem chique. Só que ficou totalmente fora do nosso orçamento. O tempo foi se passando e a gente ficava nessa. Um dia a gente vai reformar, um dia a gente vai reformar. E como tava passando muito tempo, a gente decidiu, vamos fazer por conta própria, gastando o mínimo possível e fazendo o que a gente consegue fazer. Então, colocamos a mão na massa e a gente resolveu fazer tudo. A nossa ideia era chapiscar todas as paredes, fechar. Essa parte aqui do muro, tava mostrando pra vocês que ele era mais aberto. Então, a gente fechou aí com 2 carreirinhas de tijolo pra ele ficar bem fechadinho até em cima, pra evitar de entrar bicho, tudo isso. E dos meus gatos fugirem. Então, o intuito era a gente fechar as rotas de fuga pra eles não fugirem, porque eu não deixo eles ter acesso à rua. E pra, né, evitar bicho. Então a gente queria fechar todos os buracos, cobogó, buraquinho de tijolo, tudo isso. Aqui nessa parede ela já era chapiscada embaixo, tá vendo essa parte branca? E em cima a gente chapiscou. E essa parede central também, ela tava só no tijolo e a gente foi e chapiscou ela todinha. O que a gente sabia fazer era isso, minha gente, porque o chapisco é basicamente isso. A gente joga o cimento na parede e ele fica, né, aquela coisa meio rústica. Então a gente não sabe rebocar, então resolvemos chapiscar tudo que a gente conseguia. Como essa parte de cima aqui, tá vendo que tá só no tijolo. A gente completou chapiscando, fechando todos esses buracos. Tá vendo que tem muito buraco, então entrava rato, barata, lagartixa. E essa parte aqui, ó, da casa da vizinha, tá vendo que tem esses 2 cobogós virados pro meu quintal? A gente não tinha privacidade, porque qualquer pessoa que botasse a cabeça ali, olhava dentro da minha casa. Então a gente teve a ideia de fechar essa parte com placas de PVC, que seria o que ficaria mais em conta. Então a gente teve a ideia de fazer umas colunazinhas de tijolo e depois vir colocando a placa de PVC fechando. Não sei se dá pra vocês entenderem, mas vocês vão ver aí como que a gente fez. Foi uma forma que a gente achou de a gente mesmo fazer, porque se a gente for chamar um pedreiro, teria que subir esse muro, ia ser mais caro, tem a mão de obra do pedreiro, ia ser mais material. Então a gente fez tudo assim, numa forma de economizar e ficar legal, né, pra gente também, pra ficar confortável, pra ficar bonito. Então colocamos a mão na massa e fizemos tudo, minha gente, literalmente tudo. Como a gente trabalha, né, com os bolos, fazendo encomenda, a gente foi fazendo com o que deu. Então, quando tinha encomenda, a gente parava e aí trabalhava normal. Depois, quando a gente tinha um diazinho de folga, a gente ia e trabalhava no quintal. Então, acho que durou mais de um mês essa reforma. E aí a gente foi fazendo aos poucos, à medida que dava, cada dia a gente fazia um pouquinho. E aqui vocês estão vendo no vídeo que já tá dando uma mudada, tá vendo? A gente foi fechando os buracos. A gente ia fazendo basicamente isso, tacava o cimento, alisava ali um pouquinho e aí ele ia fechando, porque eu tava pensando na pintura. Eu disse, não, quando pintar, vai dar o glow up, vai mudar. E realmente ficou bem melhor quando pintou, porque quando a gente tava no processo, minha gente, eu pensava, meu Deus do céu, isso aqui não vai ficar bonito, não. Mas aos poucos, cada vez que a gente limpava, que a gente ia tirando os entulhos, que a gente ia fechando os buracos, ia ficando melhor. Aqui a gente tava subindo essas colunas que eu falei pra vocês, tá vendo? A gente colocou 3 tijolos, um em cima do outro, e foi fazendo, a gente fez 4 carreiras. Deixou secar bem, a gente chapiscou eles depois, e depois a gente colocou a placa de PVC na frente, e amarrou com os arames. Então, foi uma forma econômica que a gente achou de fechar esse muro para que a gente tivesse privacidade e não gastou tanto, porque se fosse completar tudo com cimento, com tijolo, ia gastar bem mais, né? E a gente ia ter que chamar um pedreiro. Então, a ideia era fazer tudo que a gente conseguisse fazer. E a gente trabalhou de manhã, de tarde, de noite. A gente não tinha isso. Quando a gente pegava, esse dia aqui, ó, já estava à noite, mas a gente já estava trabalhando desde manhã. Então, era assim, quando a gente ia trabalhar, a gente ia o dia inteiro. E era isso. Muito pesado, a gente admira muito, viu, os pedreiros que trabalham com isso, porque, minha gente, no outro dia a gente ficava todo quebrado, todo quebrado. Era as costas que doía, pé, tudo.
tudo. Mas tava valendo a pena. Quando a gente faz o que é pra gente, vale a pena, né? Porque a gente vai aproveitar depois. E eu só pensava depois aproveitar com a minha redezinha. Que eu tinha comprado uma rede pra colocar. Sempre quis ter uma rede em casa, e nunca tinha tido. Eu disse, quando a gente terminar esse quintal vai ficar lindo e eu vou colocar uma rede. E aí deu certo. O mais pesado foi a parte de cimento, de chapiscar. Depois que acabou isso, ficou mais tranquilo. Então a gente começou a pintura, limpou, jogou tudo de entulho que tinha no quintal fora. Joguei tudo, minha gente, tudo mesmo. Eu não queria nada disso que fosse pra fazer bagunça. Então começamos a pintura. Aqui a gente tá pintando com cal, porque a ideia era pintar tudo com cal primeiro para ficar branquinho, para depois pintar com a tinta por cima, porque a tinta ia pegar mais fácil, né, com a parede branquinha. Só que o cal não deu. O cal deu para pintar 3 paredes, acho que foram 3 ou 4. E aí a gente só tinha uma lata de tinta da grande e não ia dar para pintar tudo. Então a gente resolveu deixar branco essas partes aí que ficaram com cal. E a tinta verde a gente pintou essas que faltaram. Então foi como foi no improviso. Foi assim. Então a gente já tinha coberto aqui, ó, a parte de PVC que eu falei pra vocês, tá vendo como já mudou? A gente fechou ali, né, a entrada o cobogó da casa da vizinha, então a gente ficou com bem mais privacidade, porque não tem nada aí, né, externo, olhando pra nossa casa, então ficou tudo bem fechadinho. E a gente completou a pintura, né, com a tinta verde. Fiz esse canteirinho também, com as pedrinhas para colocar umas plantinhas. Até então eu coloquei um artificial, porque eu ainda não tenho plantinha, mas depois que eu comprar umas e começar a plantar, eu vou e coloco ali. E aí pintamos o piso também. Eu queria pintar o piso para tirar essa poeira, porque como a gente mexeu com muito cimento no quintal e o cal, são coisas que fica muita poeira, minha gente. Então a gente disse, vamos pintar o piso, porque além de ficar bonito, vai tirar essa poeira também. Então aí ficou perfeito. Ah, vocês não tem noção a felicidade que a gente ficou quando a gente terminou. Porque foi muito pesado, foi muito ralado, mas com o resultado a gente ficou muito satisfeito. Ficou lindo, bem confortável, aconchegante, seguro, tanto pra gente como pros nossos gatinhos que a gente não quer que saiam. E aqui nesse dia a gente tava pintando o piso, tá vendo? A gente fez ali um caminho pra poder entrar. E aí quando o Lucas terminou ali, já entrou na cozinha e a gente deixou por 24 horas, né, secando. Nesse dia, graças a Deus, fez um sol danado. E aí deu tempo de secar tudo, ficou bem perfeito, minha gente. Perfeito, perfeito. A gente tá muito feliz com esse resultado. Aqui o canteirinho, ó, que eu fiz, que eu falei pra vocês. E aqui eu tava mostrando o canteiro, mas eu já tinha mostrado. Então aqui já ficou o resultado. Eu coloquei umas lixeirinhas, né, grande pra poder a gente, quando usar alguma coisa no quintal, jogar ali no lixinho. Ficou aqui as plantinhas artificiais que eu falei pra vocês no canteirinho. Aqui nessa área ficou o tanquinho, né, que a gente usa pra lavar roupa, os produtos de limpeza. Eu deixei só o essencial mesmo. O restante joguei tudo fora pra não ficar bagunça. Tá ali a nossa mesinha que eu já postei aqui pra vocês também como que eu fiz com o tronco de árvore que eu peguei na rua. O banquinho, né, caso chegue alguém aqui no quintal. E a nossa rede, que foi o ponto mais aconchegante do quintal e que eu mais amei. Ela colorida, né, pra dar um destaque. Eu achei que ficou linda. E esse foi o resultado, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. O vídeo tá nesse formato porque eu gravei pra postar no meu Instagram. E aí, como pediram pra eu postar aqui, eu vim e postei aqui também nesse formato mesmo, só pra vocês verem um pouquinho de como foi. Então comenta aqui o que é que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.